Saudos irmãos, na paz do Senhor, amém? Um motivo e grande alegria estarmos compartilhando da poderosa palavra de Deus e nesta oportunidade estaremos falando sobre o extraordinário de Deus. Jeremias capítulo 32, versículo 27, diz assim a palavra do Senhor: Eis que sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Existe alguma coisa impossível para mim? Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nessa noite com o coração cheio de fé. O nosso coração está cheio de expectativas. Nós sabemos que o Senhor é o Deus do impossível. Nós sabemos que o Senhor é o Deus do extraordinário. Essa noite, Senhor, que nós venhamos crer que nada está fora do Seu controle. Nós consagramos essa campanha a Ti, que cada culto, que cada palavra aqui ministrada, que cada oração aqui feita seja conduzida pelo Teu Espírito Santo. Nesta noite, meu Deus, venha visitar os nossos corações. Nesta noite, meu Deus, venha fortalecer os cansados. Nesta noite, meu Deus, venha renovar a nossa fé. Nesta noite, Senhor, venha curar os enfermos. Nesta noite, meu Deus, opera milagres entre nós. O Senhor é poderoso. Nessa noite, meu Deus, nós não viemos aqui para buscar o comum. Nós viemos aqui para buscar o sobrenatural do Senhor. Nós não viemos aqui para buscar o natural. Nós viemos aqui para buscar e viver o Teu extraordinário. Aumenta a nossa fé, Deus. Abre os céus neste lugar e surpreende o Teu povo. Em nome de Jesus, nós declaramos o extraordinário de Deus vai se manifestar na nossa vida. Meus amados e queridos irmãos, nós iniciamos o ano de 2025 falando de devoção ao Senhor. Foram 12 dias de clamor por 12 meses de bênçãos. Nós falamos sobre devoção na adoração, nós falamos sobre devoção na oração, nós falamos sobre devoção na pregação, nós falamos sobre devoção na compaixão. Nós falamos sobre devoção na contribuição. Nós falamos sobre devoção na evangelização. Nós falamos sobre devoção na edificação. Nós falamos sobre devoção na união. Nós falamos sobre devoção na comunhão. Nós falamos no 11º dia, que representa este mês de novembro, sobre devoção na santificação. E no último dia, o Mateus encerrou falando sobre devoção na gratidão. Aleluia! O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que até aqui o extraordinário de Deus tem se manifestado em nós através da nossa devoção. Os 12 dias de clamor estão trazendo 12 temas de campanhas onde o próprio Deus tem nos abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. E neste mês não vai ser diferente. Uma nova jornada de fé está começando na nossa vida. Aí alguém pode pensar, mas é só mais uma campanha. Nesta noite eu quero te dizer que não é só mais uma campanha. Deus está nos dando a oportunidade de vivermos este mês crendo e declarando que Ele vai continuar fazendo o extraordinário nas nossas vidas. Nós somos responsáveis pela ativação dessa bênção que procede de Deus. O ano está se acabando e o que nós temos renunciado para viver o extraordinário de Deus? O mundo tem nos bombardeado a todo instante. São tantas armadilhas, são tantas distrações, que se nós não vigiarmos, nós não viveremos o extraordinário, nós viveremos o ordinário, nós viveremos o comum, que é uma vida sem Deus. Quem vive no ordinário vive sem a presença do Espírito Santo. São tantas ofertas que aparecem
ofertas que parecem boas, mas que nos afastam de Deus. Cuidado com as ofertas do mundo. Se nós não vigiarmos, nós trocamos o extraordinário da presença de Deus pelo ordinário de uma vida vazia e sem propósito. Sabe o que Deus está nos dizendo? Que quem anda com Jesus não foi chamado para viver o comum. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem anda com Jesus foi chamado para viver o extraordinário de Deus. Aleluia. Vamos nos preparar, pois o extraordinário de Deus está reservado para aqueles que permanecem firmes. Aleluia. O extraordinário de Deus está reservado para aqueles que permanecem vigilantes e sedentos pela tua vontade. Deus está dizendo: eu sou o Senhor de toda a terra, e porventura existe alguma coisa impossível para mim? Jeremias amava o seu povo. Não era por prazer, mas por obrigação que ele anunciava que Deus ia castigar os israelitas. No capítulo 20, no versículo 9, a Bíblia diz que a palavra de Deus era como um fogo no coração de Jeremias. Sendo assim, ele não podia ficar calado. As autoridades e o povo não recebiam bem as mensagens dele. Sendo assim, Jeremias foi rejeitado. Jeremias foi perseguido. E no capítulo 32, no versículo 2, Jeremias estava preso por ordem do rei Zedequias. Jeremias estava profetizando contra Jerusalém. Jeremias estava dizendo que a cidade ia cair nas mãos dos babilônios e que o rei seria levado cativo. E essa palavra incomodava o rei, que queria calar o profeta. A cidade de Jerusalém estava cercada. O exército da Babilônia, que era liderado pelo rei Nabucodonosor, que estava invadindo Judá como juízo de Deus pelo pecado e pela idolatria do povo. Essa invasão era o cumprimento daquilo que Deus havia anunciado por meio de vários profetas, inclusive o próprio Jeremias. O povo estava em rebeldia, um cenário que aparentemente não tinha saída. Quantas das vezes nós nos encontramos assim, sem saída, por não confiar em Deus? Naquele momento, tudo indicava o fim, mas é sempre em meio a esses cenários de crise, é sempre nesse cenário de desespero e de impossibilidades que Deus libera uma palavra que rasga os limites humanos. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a terra. Porventura existe alguma coisa impossível para mim? Uma pergunta poderosa, uma pergunta que ecoa até hoje, mas muitas das vezes nós não damos crédito. Muitas das vezes nós duvidamos em silêncio. Muitas das vezes nós até oramos, mas nós não esperamos com fé. Essa pergunta é um lembrete divino de que o nosso Deus não conhece limites, ou seja, não importa o tamanho dos desafios, o nosso Deus continua sendo o Deus do extraordinário. O nosso Deus é o Deus do extraordinário. Nós precisamos crer nesta verdade, mesmo quando tudo ao nosso redor dizer que não. Nós precisamos continuar declarando: o nosso Deus é o Deus do extraordinário. Muitas das vezes tudo vai parecer perdido, mas se continuarmos crendo, Deus fará o extraordinário. Aleluia.
Foi assim com José no Egito. Ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. José foi acusado injustamente, sendo até preso, por muitos esquecido no cárcere. Mas quando tudo parecia perdido, Deus entrou em ação. Foi justamente dentro do Egito, foi justamente no tempo de Deus que José foi exaltado ao posto de governador. Através de Deus, através da sua fé, José salvou muitas vidas, inclusive a vida da sua família. Deus transformou a prisão em trono. Deus transformou o vale em um plano perfeito para mostrar que só vive o extraordinário quem espera nele. Mesmo que tudo pareça perdido, não se desespere, pois o nosso Deus ainda tem um plano. O nosso Deus tem resposta. O nosso Deus tem milagre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. José mesmo declarou em Gênesis 50, 20: Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. José permaneceu fiel até o fim. Ele não se corrompeu. José não negociou a sua fé. Sendo assim, no tempo certo, o extraordinário aconteceu. Muitas das vezes, infelizmente, acontece conosco. Nós enfrentamos traições, nós enfrentamos injustiças, nós enfrentamos portas fechadas, nós enfrentamos silêncios longos, porém isso não pode nos abalar, porque o mesmo Deus que mudou a sorte de José é o mesmo Deus que tem cuidado de nós. O extraordinário de Deus não depende das circunstâncias. O extraordinário de Deus depende da fidelidade de quem crer nele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus é expert. O nosso Deus é especialista em transformar covas em caminhos. O nosso Deus é especialista em transformar prisões em propósitos. O nosso Deus é especialista em transformar dores em destino. Então, sendo assim, nós não podemos desistir. Sendo assim, nós não podemos parar. Talvez chegará um dia que tudo parecerá o fim, mas vamos ter fé que esse dia não vai ser o fim. Aleluia. Esse dia será o palco do extraordinário de Deus na nossa vida. Para nós que servimos a Deus, não tem fim. Para nós que servimos a Deus, só tem começo. Começo de uma vida nova, começo de uma transformação, começo de uma vida eterna com Jesus. Aleluia. Glória a Deus, o extraordinário de Deus. Muitas pessoas deixaram de acreditar em Deus. Isso é muito sério. Muitas pessoas estão perdendo a salvação e o nosso papel é anunciar a palavra de Deus. Nessa noite Deus está dizendo que Ele ainda escreve histórias onde ninguém mais vê solução. Deus está dizendo: prepare-se para viver o extraordinário. José não viu, José viveu o extraordinário. Nós não precisamos ver, nós precisamos crer que Deus fará o extraordinário. Deus ainda escreve histórias. Vamos melhorar, Deus ainda faz o extraordinário. Mesmo que o mundo tente colocar um ponto final, Deus vem e entra com uma vírgula e diz: não acabou. Não acabou. A nossa história não acabou. Deus vem e transforma a nossa lágrima em colheita. Deus vem e transforma o deserto
em livramento. O mundo vem e tenta dizer: acabou para você. Deus manda o Espírito Santo e diz: vai lá e começa na vida dele algo novo. Aleluia. Deus é o autor da vida. Deus é o dono do tempo. Deus é o mestre do impossível. Não importa o passado, até porque quem vive de passado é museu. Não importa o cenário, sabe o que realmente importa é que Deus ainda está escrevendo. E nesta noite Ele quer escrever o meu nome no livro da vida. E o que eu tenho que fazer para Deus escrever o meu nome no livro da vida? Abre a tua Bíblia em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para termos o nosso nome escrito no livro da vida, nós precisamos crer em Jesus Cristo. Para termos o nosso nome escrito no livro da vida, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Para termos o nosso nome escrito no livro da vida, nós precisamos viver uma vida de fé e de obediência a Deus. Qualquer vida fora desses princípios, infelizmente, nós não veremos a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante de meu Pai e dos seus anjos. Glória a Deus, que honra, que honra. Viu o quanto é importante servir a Deus, ser reconhecido por Jesus? O que nós vamos escolher? Ser reconhecidos por Jesus ou ouvir o que o pastor falou domingo? Afastem-se de mim, vós que praticam o mal. Hoje, o Deus do extraordinário está dizendo: creia em Jesus, se arrependa dos seus pecados, perdoe o teu irmão. Nós precisamos confessar, nós precisamos obedecer a Deus, nós precisamos perseverar. Este é o caminho da salvação, este é o caminho que nos levará para a vida eterna. Esse é o caminho para termos o nosso nome escrito no livro da vida. Deus ainda escreve histórias e a próxima linha pode ser o extraordinário que nós tanto esperamos. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou certo de que aquele que começou em vós a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Nós precisamos crer em Jesus Cristo. As respostas humanas falham, mas as respostas de Deus não falham. Hoje Deus está nos chamando para crermos no extraordinário dele. Nós não podemos crer naquilo que os nossos olhos físicos estão vendo. Louvado seja Deus. Nós precisamos crer naquilo que a palavra nos garante, que é vida e vida em abundância. Essa campanha não é uma campanha comum. Essa campanha é uma campanha de milagres, onde o próprio Deus está nos dizendo: é tempo de romper, é tempo
de confiar, é tempo de ter fé. O extraordinário de Deus é aquilo que ultrapassa os limites do nosso natural. Ou seja, o extraordinário de Deus é a manifestação do poder dele em situações onde ninguém mais pode agir, mas Deus pode. Deus age, Deus faz, Deus realiza, Deus cumpre. O impossível para Deus se torna possível. O extraordinário de Deus é o impossível se tornando possível. Aleluia. O extraordinário de Deus é a cura onde havia uma sentença de morte. O extraordinário de Deus é uma provisão onde não havia nada. O extraordinário de Deus é um livramento onde não havia saída. O extraordinário de Deus é a paz em meio às guerras. O extraordinário de Deus é uma resposta onde havia silêncio. Aquilo que para nós é extraordinário, para Deus é simples. Sabe por quê? Porque Deus é soberano, Deus é o Todo-Poderoso. Nesta noite, o nosso Deus não precisa de muito. Nesta noite, o nosso Deus só precisa da nossa fé e da nossa obediência. Quando a nossa fé tocar o céu, Deus responderá com o extraordinário. Vamos nos preparar, porque Deus ainda faz milagres onde há corações rendidos a Ele. Deus ainda faz milagres onde há corações rendidos a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. João capítulo 11, versículo 40. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Quando Jesus chegou em Betânia, ele se encontrou com Marta e Maria. Elas estavam chorando. O motivo? O seu irmão Lázaro estava morto há 4 dias. O cenário era de luto. O cenário era de desespero. O cenário era de impossibilidades. Mas onde tem Jesus, não tem morte. Aleluia. Jesus não vê a morte. Jesus vê a oportunidade para o extraordinário acontecer. Sabe o que Deus está nos dizendo? Que o milagre exige fé antes da manifestação. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, Jesus não disse veja e depois creia. Jesus disse creia, depois veja o extraordinário. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A fé é assim, é confiar mesmo sem evidências. A fé é assim, é declarar vida mesmo quando tudo parece morto. Lázaro estava sepultado, com certeza para todos era o fim, mas para Jesus não. Para Jesus é assim, quando a fé encontra com a obediência, o céu entra em movimento. Aleluia, o céu entra em movimento. Glória a Deus. Ou seja, o impossível se dobra diante da voz daquele que tem todo o poder. Jesus, Jesus, Jesus. A glória de Deus sempre vai se manifestar na vida daqueles que não desistem de crer. Aleluia. Nesta noite, não desista de crer. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é poderoso. Deus é maravilhoso.
nesta noite, não desista de crer. Jesus poderia ter curado Lázaro antes da morte. Poderia, mas ele não curou. Sabe por quê? Porque ele queria que o milagre fosse ainda maior. Muitas das vezes Deus vai permitir o fim apenas para mostrar que Ele é o autor de novos começos. Não importa o quanto o cenário parece desfavorável, se nós continuarmos crendo, nós veremos a glória de Deus na nossa casa. Se nós continuarmos crendo, nós veremos a glória de Deus na nossa família. Se nós continuarmos crendo, nós veremos a glória de Deus na nossa saúde. Se nós continuarmos crendo, nós veremos a glória de Deus no nosso ministério. O túmulo não foi o fim. Jesus disse: Lázaro, vem para fora. Lázaro viveu o extraordinário de Deus. Aleluia. Lázaro viveu o extraordinário de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Lázaro viveu o extraordinário de Deus? Porque alguém creu em Jesus, mesmo diante da morte. Creia em Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Creia em Jesus, porque quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Aleluia. Creia em Jesus. Nesta noite, Jesus está nos chamando para sairmos do túmulo da dúvida. Nesta noite, Jesus está nos chamando para sairmos do túmulo da vergonha. Nesta noite, Jesus está nos chamando para sairmos do túmulo do medo. Nesta noite, Jesus está nos chamando para sairmos do túmulo da dor. Jesus está dizendo: vem para fora e viva o extraordinário. Jesus está dizendo: vem para fora e viva o extraordinário. Deus ainda ressuscita promessas. Deus ainda realiza sonhos. Deus ainda transforma vidas. Aleluia. Glória a Deus. E essa noite Ele quer transformar a minha e a sua vida para nós vivermos o extraordinário. Oremos ao Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor ainda realiza o extraordinário nas nossas vidas. Mesmo quando tudo parece perdido, a Tua voz vem e com poder ela renova a nossa esperança. Assim como Lázaro saiu do túmulo ao ouvir a Tua palavra, nós declaramos que também sairemos de toda situação de morte, de toda situação de engano. Nós declaramos que nós também sairemos de toda situação de medo. Nós cremos que o Senhor traz vida onde não há mais saída. Nos ensina, Deus, a obedecer, mesmo quando não entendemos. Nos ensina, Deus, a confiar, mesmo quando não vemos nada. Cumpra em nós a Tua vontade, para que nós vivamos o Teu extraordinário todos os dias. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Um forte abraço e Deus os abençoe em nome de Jesus.